Olá, mais um filme dessa semana, final de semana, tá aí? Vamos assistir? Vamos ver um comentário, uma sugestão, um comentário de um filme muito legal. O Enfermeiro da Noite, né? É um filme de um fato real. Aconteceu no começo desse século, né? Amy era uma enfermeira. Ela morava sozinha com as duas filhas, trabalhava no hospital e tinha um problema cardíaco, né? E ela não podia contar isso, né, para a empresa, porque senão ela seria demitida. E ela precisava completar, tinha que trabalhar mais 4 meses para completar um ano, para ela ter direito ao seguro-saúde. Então ela esconde essa doença. Aí chega para trabalhar com ela Charlie, que era também um enfermeiro. Esse enfermeiro, eles fazem amizade, ele depois fica sabendo do problema dela e se compromete a ajudá-la no que for preciso para que ela atinja aquele tempo suficiente para ela ter direito ao seguro, né? Então ele vira um cúmplice dela. Ele ajuda mesmo, ele vai para a casa dela, ajuda as crianças, né? E ela só conhece aquele homem bom, generoso, né? Compreensivo, é, era o amigo que ela precisava naquele momento. Só que começa a aparecer uma morte no hospital. Aí uma investigação externa do hospital começa a investigar e a Amy é chamada, né, fazem perguntas para ela e ela ajuda na investigação, até que chega o nome de Charles. E ela se apavora, não é possível, não é ele não, ele é uma pessoa muito boa, eu conheço ele, né? Só que assim, mesmo assim ela se compromete a ajudar, ela queria ajudar, porque ela era uma pessoa também muito boa, ela era humana, ela tratava todos os pacientes com muita humanidade, era compreensiva, sabe? Ela chamava todos os pacientes pelo nome, né? Porque lá eles costumam chamar só por sobrenome. Ela conseguia fazer amizade com os pacientes. Então ela era muito boa. E aí, Charles é preso, ele vai para o presídio, mas ele precisava confessar os crimes, né? E ela vai lá para conversar com ele para ver se ele confessa, né? Inicialmente, ele fica bem arredio, né? E aí ela pede desculpa, conta para ele que ela agiu pelas costas. Então ela sempre foi muito clara com ele, ela foi sempre íntegra com ele, e com tudo ela foi íntegra, né? Então, mas ela sabia que precisava continuar sendo íntegra, não só com a amizade, mas com a vida, né? Então, aí ela pergunta, né, para ele, é, ele confessa, fala o nome das pessoas que ele matou, né? E, ela pergunta por quê? Aí ele responde, porque nunca me pararam. Então precisava da Anne, né, para ela fazer com que ele parasse, né? Charles, ele tinha problema? Tinha, seríssimo, né? E por que que Amy se aproxima dele? Porque ela primeiro conheceu o lado bom dele, né? Porque todo mundo tem, independente do que seja, sempre tem. Aquela mãe, né, que tem um filho que vai preso, ela sabe que o filho é uma pessoa boa. Ele pode ser um criminoso. Então a Amy faz até esse papel de reconhecer naquele é, serial killer, né, o homem bom, né? E aí a gente fala assim, mas por quê, né? Por quê? Porque todo mundo tem, né? Esse lado bom e o lado ruim. Assassino? Sim. Quantas vezes a gente mata muita esperança do outro? Quantas vezes a gente rouba o sonho do outro, né? Então a gente tem essa dualidade, né? A gente tem um lado ruim e um lado bom, o lado bom, o lado mal, né? Todo mundo tem. E às vezes a gente esconde, né? Como Charles também, ninguém descobria, ele tinha um lado sombra dele, ele só mostrava o lado bom, né? No hospital ele era um excelente profissional,
né? Todo mundo gostava dele. Mas ele escondia aquele lado assassino, né? O lado sombra dele. E quantas vezes a gente, achando que a gente é boazinha, só luz, né? A luz só existe porque existe a sombra. E nós temos essa dualidade do bom e do ruim, da luz e da sombra. O que a gente precisa saber, né, trabalhar é justamente esse lado sombra nosso. O que que a gente tem? Tem. Nós, todo mundo tem esse lado sombra. O ruim é a gente negar, achar que a gente é só luz. Ninguém é só luz, porque a luz ela só existe por causa da sombra, porque existe a sombra. Então é abraçar, nos conhecer. Como? Através do autoconhecimento, né? É através do autoconhecimento que a gente vai vendo o lado sombra. Aí a gente integra. E aí a gente passa a se amar realmente. Porque enquanto a gente não conhecer nosso lado sombra, ela vai ficar nos assombrando. Ela vai aparecer. No dia a dia a gente demonstra o nosso lado sombra, né? E quando a gente reconhece realmente que a gente tem o lado ruim, lado assassino, o lado que rouba, a gente tem. Ninguém é diferente de ninguém, né? Então a gente precisa olhar para isso, né? O que que eu tenho que está me atrapalhando que eu não reconheço? Então, meu recado, né? Meu recado, meu, é, minha contribuição com esse filme é de mostrar, olhe para o seu lado sombra também. Reconheça a luz, mas a sombra também, né? Que é aí que está o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E a gente precisa disso, né? Gratidão a todos por ouvir. Um lindo, maravilhoso final de semana para todos.